Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa terça-feira recheada de informações para você, torcedor, e claro, vamos falar sobre coisas muito polêmicas, né? Situação envolvendo a informação do Jorge Nicola a respeito de José Roberto Lamachia, dono da Crefisa, né? Apesar que a Leila já falou ao vivo que não existirá investimento ou nada em relação ao Vasco, o Nicola traz uma notícia aí que a gente ainda está apurando a respeito dessa possível compra, né, da 777 Partners, das ações da Vasco SAF dentro de um planejamento com a Crefisa. Vamos comentar um pouco sobre isso, também vamos falar bastante a respeito do novo treinador. Parece que o uruguaio Paulo Pezzolano é o favorito, é o alvo, e a situação caminhou e pode ter um desfecho muito positivo, não nessa semana, mas na próxima, após as decisões lá no Campeonato Espanhol. E a gente vai comentar também sobre questão de vestiário. Tem coisa acontecendo aí, meus amigos, é verdade. A gente apurou, conversou com fontes seguras e a situação do elenco do Vasco parece que existe um racha. Após a saída do Ramon Dias e do Emiliano, onde existia uma super proteção a alguns jogadores, acabou. Vamos comentar também sobre essa questão. Mas antes de a gente começar, deixa o joinha que ajuda a gente pra caramba. Corre lá nos comentários para deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. Eu vou trazer para vocês agora uma super novidade. Começar esse vídeo, olha só, quero trazer uma novidade incrível para você que sonha em assistir jogos do Vasco no Rio de Janeiro, no Caldeirão de São Januário ou até mesmo no Maracanã. A Trip Tour tem pacotes exclusivos saindo de qualquer lugar do Brasil para o Rio de Janeiro com aéreo ida e volta, hospedagem e ingressos resolvidos. Você compra o pacote completo e viaja sem nenhuma preocupação. É só com a Trip Tour você consegue adquirir esses pacotes viajando de qualquer lugar do Brasil. Não importa de onde você vai estar saindo, a Trip Tour resolve tudo para você e você só viaja para curtir o gigante da colina aqui no Rio. E preste atenção, todos nós sabemos que São Januário entrará em reforma, modernização e ampliação em breve. Então você não pode perder a oportunidade de conhecer São Januário enquanto não se realiza a reforma. A colina histórica vai ficar na sua memória para o resto da sua vida. Então, a sua oportunidade está com a Trip Tour. Entre em contato no Instagram, @viagecomrenata da Trip, e garanta o seu pacote. Todos nós sabemos, né, que naquele período de eleições no Vasco, eleições do clube associativo, tivemos aí a presença, né, do Pedrinho junto a uma figura muito importante, que é o dono da Crefisa, né, junto a Leila Pereira, o marido da Leila Pereira, José Roberto Lamachia. Ele, dono da Crefisa, tinha comentado com o Pedrinho em um vídeo a respeito dos name rights de São Januário, que significa a venda ali do nome, né, da nova arena após a reforma e ampliação. A gente sabe que existe sim essa conversa, nessa proximidade entre José Roberto Lamachia e Pedrinho, e agora à tona todos os problemas da empresa americana 777 Partners, os processos que vêm sendo feitos contra a empresa, né? Situação envolvendo possíveis dívidas, possíveis empréstimos, fraudes, nos valores aí que ultrapassariam R$1 bilhão. Parece que esse aporte, né, de setembro que a empresa americana tem que fazer ao futebol do Vasco de aproximadamente 300 milhões, existe uma série de situações que preocupam. Então, o que acontece? A gente começa a observar uma movimentação nos bastidores a respeito de visualizar de forma mais precisa a questão envolvendo as ações do futebol do Vasco, né? Parece que a situação começa a mudar e a gente vai estar analisando para vocês qualquer movimentação dentro e fora do mercado. Mas olha só, o Jorge Nicola confirmou no seu canal no YouTube, né, trouxe essa informação que a 777 Partners pode ter problemas graves nesse aporte
e a Crefisa de José Roberto Lamatia e Leila Pereira estariam de olho para comprar as ações da Vasco SAF, né? A respeito dessa questão majoritária, seria literalmente o não aporte da empresa americana 777 Partners, a devolução ao clube associativo de uma porcentagem bem aquém, né, uma porcentagem bem alta, no qual a Crefisa entraria com essa questão majoritária para uma porcentagem um pouco maior. Vale lembrar que a empresa americana tem 70% das ações e o Vasco, a Vasco da Gama, clube associativo, tem 30%. Então a situação começa a ficar séria nos bastidores. Uma negociação aí entre Crefisa e Vasco pode estar acontecendo em prol de retomar o futebol, né, de tomar o futebol da empresa americana 777 Partners. Mas é sim uma informação bem polêmica, porque a Leila deixou bem claro num programa, na Roda Viva, que não existe essa possibilidade. Então a gente começa a apurar de uma forma mais intensa essas informações, porque são informações realmente muito graves, muito sérias e também mexem muito nos bastidores, não só do clube, mas também da torcida, né? Enfim, vamos falar um pouco sobre vestiário. A gente tem informações aqui também muito graves a respeito de algumas coisas que vem acontecendo internamente no elenco do Vasco, né? Muita gente fala sobre a questão do Gary Medel ter perdido espaço após a saída do Ramon Dias, do Emiliano. A gente buscou informações. O Emiliano, sim, fazia uma super proteção aos gringos ali, tinha um grupo de amigos muito intensos, que incomodavam às vezes alguns jogadores, né? Algumas lideranças, alguns jogadores brasileiros um pouco mais experientes, porque existia uma certa panela ali entre Emiliano, principalmente, e alguns jogadores gringos, né? Saíam para almoçar juntos, estavam sempre juntos ali em ambientes extra-treino, extra-jogo, enfim. Coisas que uma amizade seletiva, não que o Emiliano e o Ramon não olhassem para o restante do elenco, mas existia esse super cuidado com algumas peças. Então, o que aconteceu? Após a saída do Emiliano e do Ramon, alguns jogadores perderam espaço e voz, que é o caso do Medel. Medel, que, em segundo informações que a gente já colheu, teve problema com Cauã Paixão, tá? Dentro ali de algumas situações no decorrer do dia a dia, e o Vasco, de forma automática, né, por conta desse problema, forma rápida e ágil, emprestou o jovem Paixão aí para não permanecer com ele no elenco. Parecia que essa informação que veio até mim foi uma exigência do Medel por conta de um percurso, né, durante o treino, que um desentendimento. O Medel teve ali algumas situações sérias com Cauã Paixão. A outra situação que eu trago para vocês é o Medel e todas as lideranças do elenco, né, os mais velhos ali, os jogadores com mais experiência, vem tendo um clima de tensão. E muita gente internamente desse elenco comentou assim, né, segundo pessoas próximas, que o Medel é uma pessoa realmente muito difícil, né? Vem não sendo aproveitado e parece que a situação pode se agravar nos próximos dias. O Medel, que é um jogador que perdeu completamente a titularidade. Caso sério, a gente vai estar trazendo mais informações para vocês durante aí o dia. Outra situação que eu quero comentar é sobre o novo treinador. Paulo Pezzolano é o escolhido, né? Parece que já está tudo certo entre Vasco e Paulo Pezzolano, só que existe sim a situação envolvendo a decisão do Paulo Pezzolano lá na segunda divisão do Campeonato Espanhol. Está quase tendo acesso, né? Vai ter essa semana pela frente, uma semana decisiva que pode decretar de forma imediata o acesso do Valladolid à primeira divisão espanhola. E a gente estranha, né, essa movimentação. O cara vai disputar a primeira divisão, vai jogar contra Real Madrid, Atlético de Madrid, entre outros clubes enormes, vai preferir vir para o Vasco nessa ebulição absurda, nesse momento muito difícil, nesse momento que precisamos aí de muito cuidado, principalmente nessa fase que já estamos na zona do rebaixamento. Então a situação é essa, o Paulo Pezzolano pode ser o treinador, dificilmente vai ser anunciado essa semana, porque essa semana é uma semana decisiva lá na Espanha. Existe a possibilidade do Pezzolano estar chegando na outra semana, sem ser essa que está no decorrer, mas na próxima, lá no final da próxima semana.
Vamos tentar entender essa questão da decisão aí do treinador, do uruguaio, porque também o Vasco precisa de um treinador de imediato, né? A gente sabe que o Gigante da Colina está em situação difícil no Campeonato Brasileiro e precisa de um imediatismo dentro da comissão técnica. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais notícias. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal e, claro, deixar a sua opinião nos comentários. Forte abraço, saudações vascaínas!